Nunca faça isso se tiver mais de 50 anos. Então, hoje, nós vamos falar sobre 9 hábitos que pessoas acima de 50 anos devem evitar a todo custo e também os motivos pelos quais esses hábitos devem ser rechaçados. E olha, eu já vou te adiantar que esses hábitos aqui, eles não devem apenas ser evitados por pessoas com mais de 50 anos, mas também devem ser evitados por qualquer pessoa que queira ter mais saúde. Pessoal, então, olha, muito importante que você preste atenção no que eu tenho para te dizer hoje, porque esses hábitos, eles são capazes de tratar doenças, reverter doenças, prevenir. Então, olha, o primeiro hábito que você deve evitar é o sedentarismo. Então, por favor, nunca deixe de fazer exercício físico regularmente, porque ele é crucial para manter a saúde cardiovascular. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte atualmente. São 400 mil mortes no Brasil, milhões e milhões, dezenas de milhões de mortes no mundo inteiro. Quais são as doenças cardiovasculares? Infarto, derrame, hipertensão, má circulação. Então, a atividade física ajuda a manter saúde cardiovascular, saúde muscular, saúde óssea, além também de contribuir para a manutenção do peso saudável, melhorar o humor e melhorar a qualidade de vida. Então, o que eu vejo, né, o que nós vemos, pessoas depois dos 40, 50 anos começam a perder massa muscular, desenvolvem a chamada sarcopenia, que é a perda gradual de massa e de força muscular, e aí essa pessoa vai ficando mais fraca, mais frágil, mais restrita à sua casa, ao seu quarto, começa a não levantar muito, começa a não sair muito de casa, e aí ela vai ficando fragilizada. Vai um dia no banheiro, já não tem tanto equilíbrio assim, tropeça no tapete, quebra o fêmur e aí gera uma confusão e diversos prejuízos para a saúde. Então, a atividade física, o exercício físico regular, além de ser uma estratégia terapêutica para o diabetes, para a hipertensão, para o colesterol alto, para a ansiedade, para a depressão, para a insônia, além disso, ela também é fundamental para manter a sua saúde muscular e a sua saúde óssea, para manter você funcional, para fazer com que você não precise de outras pessoas para tomar banho, para se limpar, para cozinhar, para limpar sua casa, para organizar a sua vida. Então, por favor, não seja sedentário. Esse é o nosso primeiro hábito que você deve evitar. Segundo hábito, ter uma dieta desequilibrada e pobre em nutrientes. Uma dieta inadequada pode levar a deficiências nutricionais, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência principalmente de vitamina B12, que é muito comum em pessoas com mais de 50 anos. Além disso, se você não come bem, se você come muito açúcar, muito sódio, muitas gorduras ruins, o que vai acontecer? Risco de doença crônica, diabetes, hipertensão, obesidade. E se você não come bem e tiver avançando na linha do tempo, se você não consome a quantidade adequada de proteínas, o que vai acontecer? Você vai perder massa muscular. Se você não consumir cálcio, vitamina D, se você consumir muitos alimentos ácidos, muitos alimentos que deixam o seu corpo ácido, o que vai acontecer? Você vai perder osso. O osso vai começar a se desconstruir, porque o osso ele se desconstrói e se reconstrói. Mas vai chegar um momento em que ele vai se desconstruir muito e a reconstrução não vai acompanhar o ritmo e você vai desenvolver a osteoporose, osteopenia, osteoporose, vai ter fraturas de forma mais fácil, com menos estímulos. Então, dietas desequilibradas e pobres em nutrientes, principalmente pobres em proteínas, devem ser evitadas. Doutor João, quanto de proteína eu tenho que consumir? Pelo menos 1,5
0,5 grama por quilo de peso. Ou seja, se você tiver 50 quilos, você deve consumir cerca de 75 gramas de proteína, ok? Para que você não perca mais massa muscular. Mais do que a massa muscular que você naturalmente já perde com a idade, ok? Terceiro hábito que você deve evitar: fumar e consumir muito álcool. Tanto o tabagismo quanto o alcoolismo estão fortemente ligados ao aumento do risco de câncer, que são a segunda causa de morte no mundo. Aumenta também o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias, hepáticas, além de prejudicar a saúde em geral, a qualidade de vida, a longevidade. Então, fumar e beber são venenos para o seu organismo. Então, se você fuma muito, se você bebe muito, você está intoxicando o seu corpo, tá bom? Quarto hábito, pessoal, mas antes eu peço que você deixe aí no chat, nos comentários, né? Se eu falar aqui algum hábito que você faz, você me avisa. Você fala, você escreve aí no chat, você escreve aí nos comentários. E também eu peço que você me ajude aqui para me falar se o som tá bom, que eu estou usando um microfone novo, não sei como está a saída de som para vocês que estão me assistindo. Então, se vocês puderem me falar aí no chat, me avisar nos comentários se o som tá bom, se eu posso continuar, eu agradeço de coração, tá bom? Como ninguém falou se o som tá ruim ainda, eu vou continuar aqui, mas eu peço que você dê aí o seu feedback em relação à qualidade do som. Beleza, Ana Lúcia Matos já falou que o som tá ótimo, então maravilha. O quarto hábito, pessoal, é a falta de sono adequado. Privação crônica de sono pode levar a problemas de saúde como obesidade, diabetes, depressão, ansiedade, doenças cardíacas. Só que, mais do que isso, a privação de sono também afeta a sua capacidade cognitiva. Doutor João, o que é capacidade cognitiva? É a sua capacidade de resolver problemas, é a sua capacidade de se comunicar, é a sua capacidade de ter uma ideia, de debater um tema, é basicamente a sua inteligência, a sua capacidade intelectual. Se você não dorme, o seu cérebro vai sofrer. E se o seu cérebro sofre, você vai perder a sua cognição, você vai ter prejuízos na sua capacidade cognitiva e também na sua qualidade de vida em geral. Qual é a quantidade de horas de sono que você deve ter? Entre 7 e 9 horas por dia. Nem mais do que 9 horas, nem menos do que 7 horas. Combinado, pessoal? Essa é a faixa de sono ideal. Quantas horas você dorme? Me conta aí. Eu durmo 7, 8 horas por dia. Graças a Deus eu durmo muito bem, não tenho problema com isso. E você? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, que eu quero saber mais de você também, tá bom? Vamos lá. Quinto hábito, pessoal, é você ter estresse crônico. Ah, como é que o estresse é um hábito? É um hábito. Porque faltam técnicas de gerenciamento do estresse. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, esse estresse vai contribuir para hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios do sistema digestivo, comprometimento do sistema imunológico. Então, eu sei que é difícil, mas uma dica que eu sempre dou é a seguinte: se preocupe apenas com aquilo que depende de você. Porque se você ficar se preocupando com coisas que não dependem de você, com coisas que você não influencia, que você não tem controle, que você não pode fazer nada sobre, por que que você vai se preocupar sobre isso? Por que que você vai perder o seu sono, queimar os seus neurônios por algo que você não pode fazer nada? É aquele velho ditado: o que não tem remédio, remediado está. E o que tem solução, não tem por que você se preocupar, porque tem solução. E se não tiver solução, o que você pode fazer? Não pode fazer nada. Então, pessoal, a dica é: não se preocupe com aquilo que não depende do seu esforço para ser resolvido, ok? Eu tenho certeza que isso vai evitar que você se preocupe, que você se estresse com muitas coisas, porque eu tenho certeza
que a maior parte das coisas que te geram ansiedade, que te geram estresse, não dependem de você e você não pode fazer nada para mudar. Tô errado ou não tô? Tô certo ou tô errado? Você que é muito ansioso, você que é muito estressado, pensa aí nos motivos do seu estresse. E me diz se os motivos do seu estresse podem ser influenciados por você, se você pode fazer alguma coisa para resolver isso. Porque eu tenho certeza que se você pudesse fazer alguma coisa, você faria. E se você pudesse e fizesse, o problema seria resolvido, tá? Então, a dica é essa. Não se preocupe com aquilo que você não tem a capacidade, a possibilidade de resolver, tá bom? Sexto, e esse aqui é muito importante, que eu vejo acontecer bastante e é algo que me preocupa muito, que é as pessoas, quando ficam mais velhas, os filhos saem de casa, se casam, vão morar em outra cidade, vão morar em outro país, os amigos acabam se distanciando, e aí a pessoa se isola socialmente e passa a não ter mais atividades sociais. E aí a falta de interação social leva a problemas emocionais, como depressão e ansiedade, aumenta o risco também de problemas cognitivos, como Alzheimer. Então, manter as conexões sociais ajuda a promover uma melhor saúde física, mental e emocional. Então, se você não tem amigos, se você não tem irmãos, se você não tem família, o ideal é que você busque pessoas com quem você possa contar, uma pessoa com quem você possa chegar numa terça-feira de manhã, por exemplo, e falar: meu amigo, vamos dar uma volta na praia, vamos juntos à academia, vamos tomar um café aqui na padaria, aqui embaixo do nosso prédio. Interações sociais são muito importantes para a sua saúde. Então, tem até estudo mostrando que, comparando idosos que têm animais de estimação com idosos que não têm animais de estimação, o animal de estimação acaba aumentando a longevidade daquela pessoa. Não só pela interação social, que não deixa de ser uma interação, que não deixa de ser uma troca de emoções, como também porque o fato de você ter um cachorro, por exemplo, vai te estimular a fazer uma atividade física, porque você vai ter que passear com o bichinho. Então, se você mora sozinho, se você tem mais de 50 anos, mora sozinho, não tem marido, não tem esposa, não tem filho por perto, por favor, se esforce para encontrar alguma atividade em grupo. Aqui perto de onde eu moro tem um shopping pequeno, e aí nesse shopping, toda terça e quinta, toda segunda e quarta, tem atividade em grupo, tem dança, tem yoga, tem meditação, tudo no shopping, tudo em grupo. E a gente vê que a faixa etária são de pessoas com mais de 50 anos, tá? Então, pessoal, se esforce, por favor, para você ter interações sociais, para você ter um grupo de oração, para você ter um grupo para jogar a conversa fora, para conversar, para sair para almoçar, para comemorar um aniversário, tomar um chá, tomar um café à tarde, que isso é muito importante também para a sua saúde. Não pense que isso não tem relevância, porque tem muita relevância, tá bom? Sétimo hábito aqui que você deve evitar é não realizar exames médicos regulares. Eu não estou dizendo que você tem que chegar e fazer aquela bateria de exames que muitas vezes os pacientes me pedem, com um monte de exame que a gente não sabe, que muitas vezes o médico pede e ele não sabe nem avaliar. E aí vem uma alteraçãozinha de nada, que não significa nada. E aí o paciente olha lá o resultado do exame, vê que lá no valor de referência, tá, o valor de referência é 100, até 100. Deu no exame 101, a pessoa já fica nervosa, fica ansiosa, fica preocupada por um exame que muitas vezes não tem nem relevância. Então, eu não estou dizendo aqui para você fazer exames médicos regulares, mas exames médicos inúteis. Estou falando para você fazer exames médicos úteis. Então, se você tiver pressão alta, você vai ter que fazer a sua função renal, de tempos em tempos. Se você tiver mais de 50 anos, você vai ter que ver como está a sua função hepática. Você vai ter que fazer uma colonoscopia. Se você for mulher, quiser fazer uma mamografia ou uma ultrassonografia de mama. O homem vai ter que fazer o PSA livre, PSA total, para ver como é que está a próstata. Então,
quando você vai ao médico regularmente, quando você faz exames regularmente, você pode identificar problemas de forma mais precoce, como câncer, diabetes, hipertensão. E quanto mais cedo a gente descobre o problema, melhor fica para tratar, menos tempo a doença tem para se desenvolver. Então, repetindo aqui, não estou dizendo para você fazer exames à torta e à direita, toda semana, todo mês. Não estou falando para você fazer exames que não tenham relevância, exames que não vão modificar a nossa conduta. É algo que eu aprendi na faculdade de medicina e que eu guardei para mim. Por que eu vou pedir um exame se esse exame não vai mudar a minha conduta? Se esse exame não vai mudar a decisão que eu vou tomar, por que eu vou pedir então? Entende? Pessoal, faça exames regularmente, busque, tenha o acompanhamento com o seu médico, de preferência com o mesmo médico, tá? Se for possível, porque aí já é um profissional que te conhece, que sabe quais são as suas características. Então, essa é a 7ª dica. E faltam mais 2 dicas. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo aqui. Estou sendo bem direto, não estou enrolando, não estou te segurando aqui no vídeo, não. Estou sendo extremamente direto. E agora eu peço a sua contribuição com uma curtida, com o seu gostei, com um like, para a gente fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então você está vendo aqui a relevância desses hábitos, a importância dessas informações para que uma pessoa com mais de 50 anos ou menos de 50 anos tenha saúde. Então, por favor, eu peço a sua ajuda, a sua contribuição para você dar o seu like, deixar o seu gostei e a gente fazer essa mensagem viralizar, tá bom? 8º hábito que você deve evitar: negligenciar a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Então, é muito comum ansiedade, muito comum depressão, ainda mais em pessoas com mais de 50 anos. E esses problemas de saúde mental impactam negativamente na qualidade de vida. Então, se você estiver se sentindo muito triste, se você estiver se sentindo muito ansioso, se você está percebendo que essa tristeza, que essa ansiedade, que esse sentimento ruim que você não sabe o que está prejudicando a sua qualidade de vida, busque ajuda profissional, ok? Então, não negligencie a sua saúde mental. Não pense que só pelos seus exames estarem normais que você está saudável, porque muitas vezes o exame está normalzinho, então o açúcar está bom, o diabetes está bom, a pressão está boa, mas a cabeça, a mente não está bom. Você não está feliz consigo mesmo. Você está triste, você está sentido, você está arrependido. Então, se você se encaixar nessa situação, não deixe de procurar ajuda, tá bom? E o 9º, que aqui é o mais importante, pessoal. Esse 9º hábito aqui é o mais importante. Por quê? Qual é a trajetória natural da vida? A gente nasce, vai para a escola, trabalha e se aposenta. E aí, quando a gente se aposenta, a gente deixa as nossas atividades de lado. Então você que trabalhava na prefeitura, que trabalhava no banco, que estava ali todo dia resolvendo o problema, tendo que cumprir tarefa, tendo que fazer o seu trabalho do dia a dia, sendo estimulado, estando ativo, com a mente ativa, utilizando a sua inteligência para a solução de problemas, aí você se aposenta. E aí, a vida de aposentado, você não tem a preocupação do trabalho, você não tem a preocupação do horário, você vive de férias. E aí você cai no erro de não estimular mais a sua mente, de não querer aprender algo novo, de não querer desafiar a sua capacidade cognitiva. E o nosso cérebro, ele é igual um músculo. Se você não usa o cérebro, ele vai atrofiar, igual um músculo. Se você não malha o músculo, se você não exercita o músculo perde a função. E com o cérebro é a mesma coisa. Então, qual é o fator de risco para Alzheimer, para demência? Aposentadoria. Baixo nível de escolaridade. Porque, geralmente, pessoas com baixo nível de escolaridade estão em funções
que exigem pouco da capacidade cognitiva delas. E aí elas se aposentam. Então, elas não têm mais nada que fique ali, ó, exercitando aquele cérebro. Então, esse cérebro atrofia e a pessoa desenvolve demência. O que você pode fazer? Leitura, aprender novas habilidades. Então, por que você não aprende um idioma novo? Por que você não aprende uma habilidade nova? A cozinhar, a andar de bicicleta, a fazer uma atividade física, a meditar, aprender um prato, uma receita nova, aprender uma técnica nova de fazer algo que você fazia de outro jeito, quebra-cabeça, palavra cruzada. Pessoal, jogos, tudo isso é fundamental para manter a sua mente afiada, ativa e saudável. E se a gente não treinar a mente para de funcionar, tá bom? Então, olha, você que tem mais de 50 anos, não deixe de se desafiar intelectualmente. Leia livro, aprenda coisa nova, baixa algum aplicativo de língua. Tem o Duolingo aí, pessoal, o Duolingo é de graça. Aprende uma língua nova. É igual um joguinho. Você vai fazendo ponto, vai concorrendo com outras pessoas. É legal, é interessante, é importante para você. Não deixe o seu cérebro morrer. Não pare de exercitar a sua mente, ok? Pessoal, evitar esses 9 hábitos que eu passei aqui para você hoje vai, não vou dizer nem que pode contribuir, vai contribuir significativamente para uma melhor saúde física, mental e emocional à medida que envelhecemos, promovendo mais qualidade de vida e também mais longevidade, ok? Então, se você quiser viver mais e melhor, você vai seguir as orientações e você vai evitar esses 9 hábitos que eu falei aqui agora, tá bom? Se você quiser ter acesso a um guia completo de como ter uma vida mais saudável, para você viver mais e por mais tempo, com mais saúde, viver com mais energia, com mais disposição, porque para mim, pelo menos, não adianta nada você viver mais tempo se você está numa cama, se você não consegue sair, se você está apagado olhando para o teto, se você não tem ninguém para compartilhar os seus momentos. Agora, se você puder ter a oportunidade de viver mais por mais tempo, por que não aproveitar essa oportunidade? E é justamente isso que eu quero te oferecer agora. A oportunidade de ter acesso ao manual completo de uma vida saudável, de uma vida em que você toma menos remédios, em que você consegue ter o domínio da sua saúde, das suas emoções, das suas escolhas, dos seus hábitos. Então, nesse guia, que se chama o Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, eu vou te mostrar 100 hábitos que são cientificamente comprovados e que podem prevenir, tratar e até mesmo reverter doenças. Então a gente pode prevenir infarto, derrame, câncer, a gente pode tratar pressão alta, diabetes, colesterol, a gente pode reverter diabetes, pressão alta, colesterol, ansiedade, depressão, tudo isso com hábitos simples que você pode introduzir no seu dia a dia sem precisar contratar personal trainer, nutricionista, sem precisar fazer consulta com um médico que cobra R$ 5.000 na consulta. Não precisa. Só precisa da sua determinação e da sua força de vontade. Então, se você gostou do livro, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, livro de minha autoria, na versão digital, por apenas R$ 29,90. E se você não gostar do livro, não se preocupe. Você me manda uma mensagem dizendo que você não gostou e aí eu devolvo o seu dinheiro. Eu só faço isso, eu só corro o risco, não apenas de precisar devolver o seu dinheiro, como também de precisar pagar uma multa para a plataforma. Eu só faço isso porque eu tenho certeza que quando você lê o livro, você vai ser grato não só a mim por ter te indicado a leitura, como também será grato a você mesmo por ter feito esse investimento naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, ok? Então, ó, sem desculpa, não tem por que você não adquirir o livro hoje. Então, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade, ok?
Vamos ver aqui quem está conosco nesse chat maravilhoso de hoje. Peço, por favor, Iraildes Maria dos Santos. Vou até ler a mensagem dela aqui logo. Bom dia, doutor. Comprei seu livro em junho do ano passado, até hoje eu não recebi o livro. Iraildes, manda uma mensagem para o WhatsApp DDD 21 97 690 2933, que a Cislândia vai te ajudar, ok? O que acontece? Muitas vezes as pessoas preenchem o e-mail errado, aí troca uma letra, ou não vai na caixa de spam, no lixo eletrônico, e acaba não vendo que recebeu o e-mail. Por isso, nós disponibilizamos o WhatsApp DDD 21 97 690 2933 para que você que comprou o livro e não recebeu, entre em contato pelo WhatsApp e aí a gente vai resolver o problema na hora, tá bom? Vamos lá, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo sobre hábitos que você deve evitar caso tenha mais de 50 anos. Enquanto isso, enquanto você deixa a sua nota de 0 a 10 para esse vídeo, eu vou mandando um abraço aqui para Maria Trevisan, Maria Fátima, Ivan Câmara Pereira, sempre com a gente aqui. Um abraço para o Petrúcio Sobrinho, para Sandra Barbosa Furtado, Marco José, Ricardo Garofalo, sempre com a gente também. Abraço para o Aldo Mário de Belém do Pará, Márcia Quitéria de Jimenez, Ana Lúcia Matos. Bom dia, doutor. Diabetes pode tomar probióticos? Pode, Ana Lúcia, não tem problema não, tá? Agora, tem que ver se esse probiótico está vindo junto do leite cheio de açúcar. Aí não pode o diabético, né? Mas se for o probiótico isoladamente, pode, sem problema. Um abraço para a minha querida amiga Luísa, desde Buenos Aires. Um abraço aí a todos os hermanos argentinos que me assistem aqui. Um abraço para a Wanda Ford, Nelly Camargo. Abraço para Ana Cleia, Antônio Pereira, Maria Lucila. Abraço para a Andréia Terezinha e um abraço aí para a Wanda Ford, diretamente do Texas. Que legal. Abraço para Malu Servilha, Cecília Santos de Portugal, Toinha Aguiar, Tereza Alves. Bom dia, sou diabética e não consigo tirar o açúcar. Isso é o meu maior tormento, porque sei que preciso tirar, mas não consigo. O açúcar é viciante, né? Esse é o problema do açúcar. Mas eu tenho certeza que a senhora consegue. É só não comer o açúcar. Não tem ninguém botando a arma na sua cabeça falando: Tereza Alves, come o açúcar. Isso não está acontecendo. Ou falando, pegando seu filho, fazendo seu filho de refém. Tereza, se você não comer o açúcar, eu vou matar seu filho. Então, Tereza, tudo depende da sua força de vontade. Tenho certeza absoluta que se você quiser parar de comer açúcar, você vai conseguir. Um abraço para Hilda Miranda, também de Portugal. Som está ótimo, muito bem. Haja, doutor João, aqui em Lisboa, Portugal, está me ajudando muito. No fim desta live, já vou sair para desanuviar e fazer caminhada. Eu também vou, Hilda. Eu vou sair dessa live e vou direto para academia, para ficar, fortinho, né? Tô meio fofinho, gordinho, digamos assim. Tem que perder uns quilinhos, né? Então, tô aí correndo atrás do prejuízo. Eu gosto muito de comer, esse é o problema. Esse é o meu problema. Um abraço para Elisa G, Estevam Gomes, Inês Lima. Um abraço para Iracir Machado, Ana Emília. Abraço também para Damares da Silva Guimarães, Magali Moreno, Maria Paulina da Costa Sena. Um abraço para a Gininha e para Iraildes Maria dos Santos. Abraço para o Reginaldo Marinho, Márcia Maria. Um abraço também para Eliene Honório, Solange Souza, Elisa Torres, Maria Aparecida, Selma Moraes Cardoso, Márcio Creike Xavier Martins, Maria Fátima, eu creio em nome de Jesus, Eliette Martins Barbosa, Carlos Roberto Santos falando que quer comprar o livro. Carlos Roberto, clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, tá bom? Um abraço para o meu amigo Nazareno Azevedo, Joana Silva, Ivete Marques Soares Vilas Boas e para o José Vicente. Eu quero ler aqui a mensagem da Iracir Machado, falando aqui.
ela falando aqui, tem alguns amigos médicos, eles falam que eu tenho a capacidade, das vezes, ser mais sábio do que eles, principalmente para a depressão. Eu trabalho para mim, sou dona do meu negócio, muito bem, então ela se mantém ativa intelectualmente, e tá falando aqui, ó, eu tenho mesa farta e família abençoada, para que eu quero mais? Se tem bilhões de pessoas pior do que eu, passando fome, miséria, aflições, desesperos, contendas, se nada disso eu tenho. E aí, eu sou obrigado a concordar com a Iraci, porque a gente vê pessoas que têm tudo sofrendo. E é claro que cada um tem o seu peso, cada um tem o seu fardo a carregar. Então, eu não posso, de fora, julgar o sofrimento daquela pessoa. Então, eu não estou menosprezando a pessoa estar sofrendo, a pessoa estar triste, a pessoa estar chateada. Mas, se aquela pessoa fizesse um exercício de comparação, de colocar em perspectiva a vida dela, o que ela tem, o que ela conquistou, com a vida de outra pessoa, será que ela ia ficar tão triste assim? Porque essa também é uma das estratégias da gente controlar a nossa ansiedade, da gente gerenciar o nosso estresse. Estratégia essa que eu falo no livro, que é colocar o seu sofrimento em perspectiva. Então vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez, eu não quero hierarquizar o sofrimento. Eu não quero falar que o sofrimento do fulano é mais intenso do que o sofrimento do ciclano. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu vejo as pessoas sofrendo por coisas que não devem sofrer. Enquanto a gente vê pessoas que têm tudo para sofrer e não sofrem, porque elas sabem lidar melhor com a vida, porque elas sabem lidar melhor com os desafios. Então a gente vê uma pessoa sofrendo, por exemplo, porque ela não tem dinheiro para comprar um iPhone 15. Não tem dinheiro para comprar um iPhone 15. Meu iPhone nem é o 15, meu iPhone é o 11. Não tem dinheiro para comprar um celular. Ah, tô muito triste porque não tenho dinheiro para comprar um celular. Mas essa pessoa tem uma casa onde morar, tem comida para comer, tem uma família que ama. Então, se as pessoas colocassem em perspectiva a situação delas com a situação de outras pessoas, visivelmente uma situação pior, eu acho que essas pessoas não iam sofrer tanto. Isso é o que eu penso. Você pode concordar ou você pode discordar de mim, mas essa é a minha opinião, ok? Um abraço aí para Maria do Socorro Dantas de Moraes e para a Flor de Lis Sherazade, que está falando para eu fazer a barba. Tá pequenininha a minha barba, mas vou ver se eu faço. Pessoal, é isso, hein? Falei tudo que eu queria dizer, tá bom? Um abraço aí para Maria Aparecida Frigério. Falei tudo que eu queria dizer, mas continua aqui comigo. Continua aqui comigo, porque eu separei outros 2 vídeos para você continuar cuidando da sua saúde, ok? E para você continuar entendendo melhor o seu corpo. Então eu vou te dar 2 vídeos aqui que vão te ajudar a se proteger da demência e também vão te ajudar a se proteger das doenças cardiovasculares, tá? Esse vídeo aqui eu falo sobre 10 alimentos que podem causar demência que você deve evitar, então é muito importante que você assista. E nesse vídeo daqui eu falo sobre sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, uma causa muito comum de morte em idosos e que você deve saber como identificar para buscar ajuda o quanto antes, tá bom? Então, olha, assiste aqui ou assiste aqui, eu te vejo daqui a pouco na próxima live. Então isso aqui não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo já já. Valeu!